Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, aqui é Thales Rogério e hoje eu quero falar com vocês sobre o teste psicológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A todos vocês que estão estudando para esse concurso ou até mesmo já estão aprovados e apenas aguardando o teste psicológico, o intuito desse vídeo é apenas compartilhar informações e falar para vocês como que foi o meu teste psicológico, quais são os testes aplicados, o que é cobrado e tirar um pouco daquela crença de medo dessa etapa que faz parte da seleção do concurso, da seleção tanto de soldados quanto para oficiais da Academia do Barro Branco. Antes eu quero pedir a vocês que ainda não é inscrito no canal, que por gentileza clique aqui embaixo, se inscreva. É totalmente gratuito, você ajuda muito no meu trabalho, até porque eu tenho outros vídeos aqui falando como que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo e eu faço isso gratuitamente e eu preciso que vocês contribuam com o meu trabalho, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e até mesmo compartilhando esse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Senhores, o teste psicológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo é feito no centro administrativo da polícia, chamado de Panelão. Fica ao lado de onde vocês fizeram o teste de aptidão física. Todos nós sabemos que o teste psicológico ele é dividido entre duas etapas. A primeira etapa é chamado de coletivo, onde todo mundo entra para uma sala e desenvolve todos juntos os testes ali que são coordenados por um sargento ou um cabo psicólogo. O segundo dia é chamado de teste individual, então tem o PMK e a entrevista com o psicólogo e muita gente falava horrores do teste psicológico que me deixava com muito receio, até porque eu estava fazendo o concurso pela primeira vez e não sabia o que eu iria encontrar pela frente. Então eu decidi ir em um psicólogo particular e ver qual era o perfil, levei o meu edital e queria ver qual era o perfil que a Polícia Militar do Estado de São Paulo exigia de seus candidatos para aprovação, até porque uma boa parte dos seus candidatos acabam ficando no teste psicológico. Para você ter uma noção, da minha turma de 76 candidatos passaram apenas 15. Então, o facão deles é muito grande, a cota aí é bastante alta e é bastante exigido dos candidatos nessa etapa. O que os senhores irão encontrar? Pelo menos eu, quando eu fui fazer o psicológico, caiu uma mega chuva, praticamente um dilúvio em São Paulo, então eu cheguei lá muito ensopado e o exame, pelo menos o coletivo iniciava-se às 7 horas da manhã, então você precisa chegar com 1 hora de antecedência, até porque se você chegar atrasado, você além de ser chamado a atenção ali por quem está coordenando, geralmente é um sargento, psicólogo, ou então você correrá o risco de ser eliminado do certame. Então seja bastante pontual e é exigido que vocês cheguem até com 1 hora de antecedência. Tem uma fila gigantesca, vocês ficaram aguardando ali, eu mesmo fiquei aguardando lá na chuva. Então, às 7 horas da manhã, nós entramos para uma sala, todo mundo começou a desenvolver os testes, então por isso que é chamado de coletivo. E o primeiro teste que nós fizemos foi o teste de raciocínio, que são aquelas figuras que vocês fazem quando vão tirar a habilitação. Na PM São Paulo, eles aplicam ou o TAIG ou o G36. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet aí sobre como que é o TAIG ou como que é o G36, apenas para vocês terem uma noção de como que é o teste. Então, quem já tem habilitação já não é novidade, até porque vocês já fizeram isso para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. O segundo teste que foi aplicado foi o teste de resiliência. Neste teste de resiliência, é um questionário, são 90 questões, e essas questões são respondidas de 1 a 4. Então, vocês vão marcar 1
para muito raramente, 2 para às vezes, 3 para frequentemente e 4 para sempre. Só tem um pouco de atenção às questões, porque como são 90 questões, muitas questões acabam sendo repetidas, mas de uma pegada diferente. Eles mudam o sentido, mudam a pergunta, sendo que o sentido é o mesmo. Então tenha cuidado para que não haja uma certa incoerência nas respostas. Depois do teste de resiliência, foi aplicado o palográfico. Então, o palográfico aí, segundo alguns psicólogos, ele é um dos testes mais importantes, porque pelo palográfico você já tem praticamente o perfil traçado do candidato. O último teste foi o HTP, que são aquelas figuras que a gente tem que desenhar, e pede no teste para vocês não esquecerem de caneta e lápis, tá? Lápis número 2, tá? Se atentem a isso, levar também borracha, mas muita gente aconselha a apagar, não apagar, então assim, é muito relativo, porque eu conheço pessoas que apagaram os desenhos e fizeram outro e passou, e eu que não apaguei nada e cumprir tudo bonitinho, acabei não sendo aprovado no teste psicológico. Então é bastante relativo, vai de quem está avaliando, então não é um teste complementando o outro, é um conjunto que vai dar aí a sua aprovação ou inaptidão. Nesse teste HTP, vocês vão fazer o desenho de uma casa, de uma árvore e a figura da pessoa humana. Então, na figura da pessoa humana, vão pedir para você, se você fez a figura masculina, vão pedir para você fazer do sexo oposto. Então, são 2 figuras humanas, uma masculina e uma feminina, e tem questionários referentes ao desenho que você fez. Exemplo, quando você desenhar a casa, vai estar perguntando de que essa casa é feita, se é de alvenaria ou não. Então, assim, fique bastante atento e tenha bastante cautela nessas respostas aí. Ao desenhar a árvore, vai estar perguntando lá quantos anos tem essa árvore está plantada onde. Ao desenhar a pessoa, a figura da pessoa humana, uma das perguntas que lá vão estar é quem é essa pessoa, o que essa pessoa representa para você, esta pessoa já foi ferida alguma vez. Então, o intuito, novamente, volto a inteirar desse vídeo, é apenas alertar a vocês e informar como que funciona o teste psicológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No segundo dia, que é provavelmente 15 a 20 dias depois do teste coletivo, vocês vão fazer o teste individual. O individual ele é composto por 2 etapas, é feito ou pela manhã ou à tarde. O meu mesmo foi feito à tarde, às 13 horas. Neste teste individual, vocês vão fazer o teste PMK. Muita gente tem medo desse PMK. PMK não é nada demais, são alguns desenhos que vocês vão fazer com a mão direita e com a mão esquerda. Um depois o outro, alguns desenhos são com as 2 mãos, e o psicólogo tapa ali os desenhos que vocês já foram feitos, então você não sabe se está bom, se está ruim, não é estético, tá? E algumas vezes vai pedir para você refazer, não é sinônimo de reprovação, tá? É bastante comum o psicólogo falar, olha, nós vamos ter que refazer outros desenhos aqui, tá? Não se preocupe com isso. E a segunda parte é a entrevista individual. Então, vocês serão conduzidos a uma sala, ficarão todos ali aguardando, é bastante punitivo ficar ali aguardando, é bastante tenso, então nós acabamos compartilhando as nossas experiências com outros candidatos, é muito ruim esperar, e cada psicólogo vão chamar nome por nome, é aleatório, tá? Para vocês irem fazer o PMK, depois que todos fizerem o PMK, vão chamar para a entrevista. Antes da entrevista, vocês vão preencher uma ficha com dados pessoais. Nessa ficha tem nome completo, qual a sua religião, quantas vezes você já tentou o concurso, quantas horas de sono você teve antes do exame, você já tentou suicídio. Então tudo isso vai perguntar, e é por essa
ficha que o psicólogo vai se nortear ali para perguntar algumas coisas para vocês. É bastante relativo as perguntas que cada psicólogo faz para o candidato, tá? São as mesmas perguntas que fazem quando você está em uma entrevista de emprego. Eu vou falar para vocês aqui algumas perguntas que foram feitas para mim no dia do meu teste. Então eu cheguei, a psicóloga já foi conversando comigo na ida para a sala, então ela já pediu para que eu me sentasse, tá? Não tem nada de padrão, seja você mesmo, haja naturalmente, até porque você está em uma entrevista de emprego. A primeira pergunta que ela fez: qual a sua relação com a sua família? Depois, o que seus pais pensam de você querer ser policial militar? Por que você quer entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo? Qual o seu defeito, qual a sua qualidade? Me fale sobre a morte. Já pensou em cometer suicídio? Se entrar na Polícia Militar, qual área você deseja seguir? Se não der certo entrar na Polícia Militar, você tem algum outro plano? Então são perguntas bastante simples, o tempo de entrevista é bastante relativo, eu fiquei lá por cerca de 20 minutos conversando, tiveram pessoas lá, candidatos que ficaram 5, outros ficaram quase 1 hora, outros já saíram de lá dizendo, olha, inclusive uma colega minha falou, Thales, eu reprovei, eu tenho certeza, e ela foi a única mulher da nossa turma que passou. Então é bastante relativo, é apenas para que você compreenda como que funciona essa etapa e ir com mais calma para essa etapa, já sabendo o que será cobrado de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a todos, não deixe de acompanhar o nosso trabalho, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa ideia, muito obrigado, até a próxima aula.